No tutorial de costura de hoje da nossa série especial Verão e Férias, eu trouxe uma peça que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí no seu ateliê, que é essa bolsa de praia chiquérrima que tem um apoio para a toalha, tem um porta-toalhas. Quem é que não gosta de ficar com as mãos livres enquanto carrega as coisas para a praia? E a toalha a gente sabe que ocupa muito espaço dentro da bolsa. Então deixar a toalha assim pelo lado de fora e ainda ter as mãos livres e o espaço dentro da bolsa livre é a melhor pedida do verão. E com essa bolsa aqui você ainda tem a opção, olha só, de destacar o porta-toalhas. E aí você fica com uma bolsa lindíssima para usar à noite. Quando a gente está viajando, a gente quer mais praticidade. Então uma única bolsa para usar de dia na praia e à noite para passear, eu acho que já diz tudo, né? E gente, olha o tamanho dessa bolsa. Me fala se não cabe um monte de coisa aqui dentro, principalmente para quem tem criança. Isso daqui vai ser sucesso no verão. Uma peça maravilhosa dessa que não precisa de molde, não vai viés, tem zíper. Tem muita bolsa de praia que não tem zíper. Essa daqui tem zíper, ela é toda fechadinha, olha só. E ainda tem um detalhe muito legal aqui em cima, que é esse fecho aqui para as alças ficarem sempre juntinhas. A gente sabe que é muito chato ficar andando com um monte de coisa na mão e quando a gente percebe a bolsa tá caindo do ombro, é aquele desespero. Esse acessório aqui é uma mão na roda nesse caso. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Talhari e esse é um canal de costura criativa. E aí, vamos confeccionar bolsas de praia super vendáveis que vão ser sucesso aí no ateliê de vocês, eu tenho certeza. Então, vamos lá! Para fazer a nossa bolsa praia com porta-toalha, nós não vamos precisar de molde, eu vou passar todas as medidas aqui no plano de corte. Se você quiser fazer uma bolsa igual a que eu mostrei na introdução desse vídeo, com duas cores, com o fundo feito em sintético, você vai precisar dos seguintes cortes e medidas. Aqui eu tenho 2 vezes num tecido principal, eu tô usando tricoline e tá matelaçado na manta R1, tá? E aí você vai usar o estruturador que você preferir, manta R2, nylon dublado, tá? Tô fazendo aqui com manta R1. Nas medidas de 26 centímetros por 40 centímetros. Isso se você for fazer 2 cores na sua bolsa, tá? Então, são 2 vezes 26 por 40 centímetros. E aqui eu tenho uma vez no sintético, eu escolhi utilizar o sintético Doll na cor caramelo 0.8, tá? Olha só, ele é bem fininho e maleável. Você consegue costurar esse material na máquina doméstica tranquilamente. E aqui eu tenho as medidas de 40 por 31 centímetros, tá? Se você não quiser fazer a parte do tecido principal em 2 cores, você vai cortar uma peça no tamanho de 40 por 80 centímetros, tá? 40 por 80 centímetros para fazer a sua bolsa de uma cor só no tecido externo. E estas medidas que eu passei aqui para fazer em 2 cores. E para o forro, eu estou utilizando aqui algodão cru, tá? Se você for utilizar algodão cru, não esquece de fazer a pré-lavagem, porque algodão cru é fibra natural e ele encolhe bastante na lavagem. Então, faça a pré-lavagem do seu material antes de cortar, para ele não encolher na mão do cliente quando o cliente for fazer a primeira lavagem da peça, tá? Então, aqui para o forro eu tenho algodão cru, você pode usar o que você quiser para fazer o forro, tricoline, tá? Nas medidas de 40 por 80 centímetros, ó, tá bem grandão, nem cabe aqui na tela, 40 por 80 centímetros. Eu também vou utilizar tecidinhos para fazer o canal do zíper. Quais são esses tecidos? Eu cortei 2 vezes no tecido principal e atrás eu colei entretela de papel, tá? Entretela não tecida 30. Entretela não tecida 30. Colei aqui atrás dos meus 2 tecidos principais e eu cortei meu tecido principal
nas medidas de 6 por 32 centímetros. E aí eu dobrei as pontinhas no ferro de passar roupas, olha só, as duas pontinhas nos dois tecidos, para ele ficar com 30 centímetros depois de dobrado, tá? 6 por 32, entretela de papel aqui atrás, dobro as pontinhas para ficar com 30 centímetros. E a mesma coisa eu fiz com o forro, olha só, 2 tecidinhos de algodão cru, sem estruturação, sem manta, sem entretela, só o algodão cru puro. Nas medidas de 6 por 32, levei ao ferro de passar roupas, dobrei as pontinhas para ficar com 30 centímetros no final. Demais ferramentas e materiais que a gente vai utilizar para fazer a nossa bolsa praia com porta-toalha. Aqui, gente, eu vou utilizar alguns pedaços de alça chique, que é esse material aqui, deixa eu ver se tá focando. Bem bonito, mas você pode utilizar qualquer alça da sua preferência, tá? Vou passar as medidas aqui, eu tenho 2 pedaços de alça chique de 45 centímetros cada um, para fazer o porta-toalhas. Também tenho um pedaço de alça chique de 12 centímetros para fazer o fecho das alças do ombro, vocês vão entender durante o tutorial. E 2 pedaços de 80 centímetros cada um de alça para fazer as alças do ombro, tá? Também tenho aqui 2 conjuntos de velcro, tá? O lado mais áspero e o lado mais fofinho, dois conjuntinhos, medindo 8 centímetros cada um, para a gente fazer o porta-toalhas. Também tenho um zíper número 5, medindo 40 centímetros, e um cursor para zíper número 5, tá? Aqui eu também tenho 5 pares de botão de pressão /80, tá? É importante que seja um botão forte, então eu não indicaria o Ritas e nem o de imã, tá bom? /80 eu acho que é o botão certo para esse tipo de projeto. Eu tenho aqui também 8 rebites número 5, tá? O rebite número 5, ele tem 1 centímetro de diâmetro, ó, 10 milímetros, tá bom? Rebite número 5. Tenho aqui, opcional, um terminal para zíper, que a pontinha do nosso zíper vai ter um acabamento nesse tipo de terminal aqui. É opcional, você pode fazer com tecido. No meu Instagram eu ensino como fazer o terminal de zíper em tecido. E as suas etiquetas ou tags da sua marca, que são opcionais. Para adquirir o zíper, o cursor, os botões /80, a alça chique, os rebites e até mesmo o terminal de zíper, lá no meu parceiro JJ Fivelas tem tudo isso em várias cores que você escolher. Eu tenho cupom para desconto, vou deixar aqui na tela, TatiTag, você tem 10% de desconto nas compras lá no site da JJ Fivelas. Se você escolheu fazer o externo da sua peça com um tecido só, nesse momento você pula essa parte do vídeo. Se você vai fazer com 2 cores, agora você vai seguir aqui o que eu vou fazer. Nós vamos montar o externo da nossa peça da seguinte forma. Todos os nossos materiais têm 40 centímetros aqui de largura, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma das partes do tecido principal, se a sua estampa for direcional que nem a minha aqui, você vai se atentar de colocar o pé da sua estampa aqui com o sintético. Vamos virar direito com direito, dessa forma aqui. Deixa eu virar assim, que daí você consegue ver tudo. Direito com direito, olha só, vou alinhar as laterais e a parte de cima. E vou passar aqui uma costura com um pé de máquina. Depois eu vou virar o meu tecido dessa forma e vou rebater a minha costura bem aqui em cima, na parte do sintético, tá? Deixa eu mostrar o que eu quero dizer com isso. Mostrar nessa outra peça aqui que tá pronta, olha só. Você vai rebater a costura aqui no sintético, então escolhe uma cor de linha bem bonita, tá? Pra você rebater. E vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, na outra parte do sintético. Vamos pegar o outro tecido principal. Não esquece de colocar, olha só, pé da estampa com o sintético, se a sua estampa for direcional, pé da estampa com o sintético,
direito com direito, alinha todos os tecidos e materiais bem certinhos nas laterais na parte de cima, costura aqui com um pé de máquina, vira o tecido e rebate na parte do sintético. Costurei aqui o tecido principal, deixa eu dobrar ao meio para ficar mais fácil para mostrar para vocês aqui na câmera. Então, ficou desse jeitinho, olha só. Tecido principal aqui, o pé da minha estampa direcional está para o sintético. Costurei aqui atrás com um pé de máquina e depois eu rebati a costura, olha só, na parte do sintético com meio pé de máquina, tá? Escolhi uma cor bem bonita para combinar aqui. E importante que a estampa esteja com o pé dos dois lados virado para o sintético, tá bom? Nesse momento, você vai medir a sua peça inteirinha. Ela tem que ter 80 centímetros, tá? Igualzinho a nossa peça do forro. 80 centímetros aqui nesta direção do tecido. Se você utilizou um pé de máquina aqui na margem de costura, vai dar certinho 80 centímetros. Agora, se você costuma costurar com a margem de costura de 1 centímetro, aí quando você for cortar esse sintético, corta ele com pelo menos 1,5 centímetro a mais do que as medidas que eu passei no começo do vídeo, tá? Porque senão nesse momento aqui vai faltar, vai ficar com menos de 80. Então, terminando aqui a costura, 80 centímetros. Se ficou um pouquinho mais, você refila, tá? Refila aqui nas duas partes do tecido principal, corta um pedacinho daqui, até ficar com 80 centímetros depois de costurado. Vamos agora costurar o porta-toalhas da nossa bolsa de praia. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar as nossas duas alças de 45 centímetros e vamos pegar os nossos 2 pares de velcro. Nas minhas alças, eu vou fazer a seguinte marcação. 1 centímetro para baixo aqui da ponta de um lado. Desse lado aqui eu não tenho marcação nenhuma, aí eu vou virar a minha alça e vou fazer outra marcação de 1 centímetro aqui, desse lado onde não tem nada, e aqui eu vou ficar desse jeitinho, olha só. Por que que eu fiz essas marcações dessa forma? Porque a gente vai pegar 2 lados ásperos ou 2 lados fofinhos, você escolhe qual que você quer começar primeiro. Vou começar pelo áspero, vou vir aqui e vou costurar bem embaixo dessa marcação de 1 centímetro. Depois que eu costurei, eu vou virar e vou costurar os meus 2 fofinhos aqui nessa outra marcação de 1 centímetro. Então, eles têm que ficar em lados opostos da minha alça. Quer ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui? Então, clica no botão de inscrever-se e ative o sininho. Costurei o meu porta-toalhas, desse lado eu tenho o lado áspero, a hora que eu viro, no lado oposto eu tenho o lado fofinho do meu velcro, a mesma coisa aqui do outro lado. Já fiz algumas marcações, olha só, aqui eu medi o centro da minha alça do porta-toalhas e marquei aqui 2 bolinhas para aplicação dos meus botões barra 80, 2,5 centímetros para cá, 2,5 centímetros para cá. Diferença de 5 centímetros entre um e outro, tá? Importante usar essa marcação de centro como base. 2,5 para cá, 2,5 para cá. Mesma coisa eu fiz aqui, fiz outra marcação. Aqui, gente, nestas 2 alças, nós vamos aplicar o lado macho do nosso botão, que é esse daqui, olha só. O acabamento bonitinho de calota e essa parte aqui mais magrinha do nosso botão, tá? Esse é o lado macho do botão. Como que vai ser aplicado? Você vai colocar aqui desse lado e aqui atrás você vai colocar esse outro. O acabamento bonitinho vai ficar na nossa alça, tá bom? E você vai fazer também marcações aqui no tecido principal. Nesse momento você vai escolher qual que é a frente da sua bolsa, tá?
se você tá fazendo com alguma estampa, tem um desenho específico que você quer que fique pra frente. Nesse momento, você vai escolher qual que é a frente da bolsa. Nós vamos fazer 2 marcações. Você vai medir 12 centímetros de distância aqui da lateral e vai medir 15 centímetros aqui de cima, vai fazer uma marcação e vai medir 20 centímetros e vai fazer outra marcação. Então, essas marcações, elas vão ter a distância de 12 e 20 e essa de cima, 12 por 15. E a mesma coisa aqui desse outro lado, 12 por 20, 12 por 15 centímetros. Nestes 4 aqui, nessas 4 marcações, a gente vai colocar cada uma delas o lado fêmea do nosso botão, que é esse lado mais gordinho e as costas do botão que não tem o acabamento bonitinho. Como que vai ser aplicado esse botão? Aqui no lado do tecido principal, você vai colocar o encaixe fêmea. E aqui atrás, na manta, você vai colocar esse acabamento aqui, que é mais feinho, que não é o acabamento que fica à mostra do nosso botão. Vai ficar aqui nas costas. Eu vou lá aplicar os meus botões e eu já volto. Só um detalhe muito importante, na hora de furar a sua alça, se você estiver utilizando alça de sintético, não usa o furador, tá bom? Aquele que corta o tecido num formato redondinho. Usa sempre o agulhão, porque o agulhão ele não vai cortar as fibras, as linhas do seu material. Ele vai simplesmente empurrar o material e abrir espaço para que o botão seja introduzido aqui. Dessa forma, você não desfia o seu material, tá bom? Faça a mesma coisa se aqui você estiver utilizando gabardine, sintético, algum outro material, tá? Não usa o furador, usa o agulhão. Botões aplicados, aqui tá o meu porta-toalhas, o lado bonitinho, tá desse lado. E aqui eu tenho meu encaixe macho. E aqui no meu tecido principal, eu tenho os 2 encaixes fêmeas. E eles vão ficar desse jeitinho aqui depois de prontos, olha só. Eu venho aqui, encaixo e dobro dessa forma e assim a toalha vai bem aqui. E depois, se eu quiser utilizar sem o porta-toalhas, é só eu retirar aqui os botões. Eu já vou aplicar também, gente, o último parzinho de botão barra 80 que eu tenho ali nos meus materiais, naquela alcinha de 12 centímetros que é pra gente fazer o fechamento da alça do ombro. Eu vou fazer uma marcação, olha só, com 1,5 centímetro de distância da ponta, vou aplicar o lado macho aqui, tá? Vou virar o meu material, vou fazer outra marcação de 1,5 centímetro de distância da ponta e vou aplicar o lado fêmea aqui, tá? Lembrando que são lados opostos, igual a gente fez com a aplicação do velcro. Olha só, é um de cada lado nas extremidades da minha alça de 12 centímetros. E a minha alcinha vai ficar desse jeito, olha só. Parece que tá errado, parece que foi colocado errado, mas na hora que a gente dobra, ela vai encaixar bem certinho desse jeito aqui, olha só. Nós vamos agora pegar uma das alças de 80 centímetros e vamos fazer uma marcação bem no centro, igual eu fiz aqui. E aí nós vamos pegar essa pecinha aqui de 12 centímetros que a gente acabou de aplicar os botões e vamos colocar assim, olha só, bem centralizada aqui na nossa marcação. Vamos levar lá na máquina de costura. Se atenta a deixar a mesma distância aqui e aqui, tá? As duas peças são centralizadas. E nós vamos levar lá na máquina de costura e vamos fazer uma costura aqui em quadrado. Vamos fazer um quadradinho de costura aqui pra gente unir estas duas partes e elas não se soltarem mais, porque assim a gente não perde esse acessório da nossa bolsa. Quer mais conteúdo bacana como esse aqui? Então já deixa um like para eu saber que você gostou e tá curtindo esse vídeo. Agora nós vamos começar a costurar as alças na nossa bolsa. Aqui eu fiz um detalhe, olha só, num formato aqui de setinha. Se você quiser fazer esse mesmo corte, isso aqui é opcional, tá? Mas se você quiser fazer a mesma coisa, eu vim aqui na ponta, medi 1,5 centímetro de distância, fiz um risco e aí a partir do centro eu fiz um risco para cá e para cá e aí eu cortei estas duas partezinhas e queimei com o isqueiro. Então, se você quiser fazer esse detalhe igual ao meu, é só medir dessa forma.
Depois de cortar as pontinhas, esse passo aqui, lembrando que é opcional, se você não cortou não tem problema, eu vou medir 5 centímetros de distância a partir da pontinha aqui. Se você não cortou essas beiradinhas, você vai medir 5 centímetros a partir da borda e vou fazer um risco, vou fazer isso nas 4 pontas, 2 desta e 2 desta outra aqui. Lembrando de fazer, gente, olha só, no mesmo lado, tá? Estica a sua alça em cima da mesa, faz a marcação de um lado e faz a marcação do outro para ela não ficar torcida depois de costurada. E aí, aqui no nosso tecido principal, nós vamos fazer as seguintes marcações para costurar a nossa alça. Eu vou medir 12 centímetros aqui da lateral e 10 centímetros aqui da parte superior da nossa bolsa. 10 e 12, e vou fazer a marcação bem aqui. Mesma coisa desse lado, 12 da extremidade da lateral e 10 da extremidade superior. Se você perceber, olha só, as marcações elas vão ficar pareando aqui com os botões na parte da frente. E é isso mesmo, vai ficar tudo bem alinhado. E eu vou fazer a mesma marcação aqui nas costas da bolsa, 10 centímetros da parte superior, 12 da lateral e vou fazer a marcação. Para que serve essa marcação? Nesta marcação, nós vamos pegar as nossas alças, tanto faz, qualquer uma das duas, não tem lado certo. Vou posicionar a pontinha aqui desse corte que eu fiz bem em cima da minha marcação. Se você não fez esse biquinho, nesse momento aqui a sua parte vai estar reta, você marca onde é o centro da sua alça e coloca bem em cima dessa marcação aqui. Vou posicionar minha alça dessa forma, aí você clipa, alfineta, faz o que você achar melhor. Vou abrir aqui o meu tecido, ó, tira essa parte de baixo aqui. Vou abrir o meu tecido, levar lá na máquina de costura e vou costurar da seguinte forma. Uma costura aqui em cima dessa marcação de 5 centímetros, venho descendo aqui na beiradinha. Se você fez esse biquinho, acompanha com a costura, subo aqui e retrocesso, corto a linha. Se você não fez o biquinho, você vai simplesmente costurar um quadrado. Vou fazer isso nas 4 pontas da minha alça, 2 desse lado e as outras 2 na parte de trás da bolsa. Alças costuradas, olha só como é que ficou aqui a costura. Deixa eu virar do lado da manta, que daí a gente consegue ver melhor o formato da costura. Olha só, aqui eu passei uma costura inicial, fiz todo o contorno e passei uma costura novamente no mesmo lugar para ficar bem reforçado. E falando em reforçar, neste momento, eu gosto de colocar também 2 rebites aqui nessa costura da alça, pra gente ter certeza que essa alça vai conseguir carregar bastante peso. Então, eu faço 2 marcações aqui, tá? Centralizadas, 1,5 cm de distância da linha da costura, 1,5 cm de distância da pontinha, se você cortou a pontinha, se não, você mede 1,5 cm de distância aqui da borda. E eu aplico um rebite aqui e outro aqui. E eu faço isso nas 4 pontas das minhas alças. Eu vou lá no balancinho aplicar os meus rebites. Agora, nós vamos começar a fazer o canal do zíper da nossa bolsa. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse momento é o cantinho borboleta no nosso zíper. Eu vou mostrar para vocês o que é esse cantinho borboleta. A gente vai escolher aqui uma das extremidades do zíper, tanto faz. Vamos abrir um pouquinho esse nosso zíper e vamos fazer o seguinte, olha só, eu queimei aqui a pontinha com isqueiro para facilitar o meu trabalho, não ficar desfiando enquanto eu manuseio o zíper. Nós vamos fazer o seguinte, com o lado direito do zíper posicionado para cima, deixa eu só pegar um alfinete, nós vamos precisar de um alfinete nesse momento. Com o lado direito do zíper virado para cima, eu vou pegar essa pontinha aqui da cremalheira e vou trazer até aqui formando um triângulo. Vou dobrar, olha só, dessa forma, ó. Vou formar um triângulo. E depois eu vou pegar esse triângulo e vou trazer para trás. E ele vai ficar desse jeitinho assim, tá? Se você quiser dar uma olhadinha aí, volta o vídeo, passa novamente, ó. Vou colocar o alfinete para manter tudo no lugar dobradinho.
E ele vai ficar desse jeitinho do lado direito. E atrás ele vai ficar assim, olha só, um triângulo também, tá? Com o alfinete posicionado desse jeitinho, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar um retrocesso aqui em cima e vou cortar a linha. Você também pode fazer esse processo de dobrar o zíper utilizando cola de contato, tá bom? Você passa um pouquinho de cola de contato de um lado e do outro da fita do zíper, espera secar e aí faz a dobra que ele vai colar e vai ficar bem certinho. Você consegue levar lá na máquina e fazer a costurinha de segurança. Eu vou fazer a mesma dobra aqui do outro lado, tá? Deixa eu pegar outro alfinete. Vou fazer a mesma dobra aqui do outro lado, ó, pontinha da cremalheira para o lado da fita do zíper. O lado esquerdo é mais difícil de fazer, né? Porque a gente faz com a mão. Quem é canhoto tem mais facilidade com esse lado. Quem é destro, mais facilidade com o outro. Dobrei, ó, um triângulo, trago o triângulo para trás e alfineto essa peça aqui. E aí eu vou levar lá na máquina de costura, vou passar uma costurinha de segurança, retrocessinho, só para manter tudo no lugar e eu poder me livrar desses alfinetes. Com as costurinhas feitas, agora estamos com o zíper preparado para começar a costurar. Eu vou pegar um dos meus tecidos principais, aqueles que estão com as pontinhas dobradas, tá? Vou virar o direito para cima e aí nesse momento você se atenta, olha só, a minha estampa, ela é direcional. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar, olha só, cabeça com cabeça da minha estampa, cabeça com cabeça, tá vendo? Ó, o passarinho tá virado para cá, este outro tá virado para cá. Cabeça com cabeça, e é aqui que a gente vai costurar o zíper, tá? Muito cuidado nessa hora. Então, eu vou pegar aqui o meu tecido, um dos meus tecidos principais, vou posicionar, vou começar desse lado, vou posicionar a minha pontinha borboleta que está dobrada aqui meio centímetro de distância do final da dobra do meu tecido, ó. E é no olho, tá, gente? Meio centímetro é mais ou menos isso daqui, ó. Vou posicionar aqui, dessa forma, vou clipar esse meu zíper aqui em cima e vou passar uma costurinha de segurança aqui. Vai ficar sobrando um pedaço aqui no final, tá certo? É isso mesmo, é assim que a gente vai costurar, tá? Depois eu vou pegar o outro lado do meu zíper e vou posicionar no meu tecido principal. Lembrando de tomar cuidado aqui de costurar a cabeça da minha estampa no zíper. Então, eu vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa, ó, vou posicionar meio centímetro de distância aqui do final do tecido, vou ficar com as duas borboletinhas para o mesmo lado e vou passar a costurinha de segurança até a ponta desse meu tecido principal. Com o zíper costurado, costura de segurança no tecido principal, agora nós vamos começar a costurar o forro. Eu vou pegar um dos meus forros, vou manter, olha só, o avesso virado para cima, e o avesso é aonde a minha bordinha está dobrada, e vou posicionar aqui em cima das costas de um dos lados do meu zíper. Vou tomar cuidado, olha só, para alinhar dobrinha com dobrinha aqui desse lado, e aí eu vou passar uma costura aqui com pé calcador comum, passando o pé calcador rente à cremalheira do meu zíper, retrocesso no começo e no final. Vou virar os tecidos para o outro lado, dessa forma, e aí eu vou ficar com o outro lado das costas do meu zíper aparente, vou fazer a mesma coisa. Direito do meu forro com as costas do zíper, vou posicionar aqui em cima, alinhando as dobrinhas dos dois lados e essa extremidade aqui, e vou passar uma costura com o pé calcador rente à cremalheira do zíper, retrocesso no começo e no final.
Aqui está o meu zíper costurado, eu já organizei todos os tecidos usando clipes, olha só. Vim aqui organizando todos os tecidos, clipando tudo junto, porque no final da costura fica tudo bagunçado, tá? E aí é importante a gente clipar aqui, olha só, bem alinhado o tecido principal com o forro, dos dois lados aqui, nessas dobrinhas que a gente tem, tá? Aqui, gente, talvez não vai casar, tá? Mas não tem problema, porque a gente vai refilar essa altura aqui do nosso canal do zíper, tá? No final. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos rebater esse zíper, mas nós não vamos rebater só aqui na costura do zíper. A gente vai começar uma costura bem aqui, distância de meio pé de máquina, venho costurando. Quando chegar aqui, eu faço cotovelo com o meu pé calcador, continuo a costura do rebatido do zíper meio pé de máquina até a outra pontinha, chega aqui, faço cotovelo novamente e termino a minha costura aqui em cima com retrocesso. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, vou fazer essa costura aqui todinha de acabamento da minha peça. Olha só, o meu rebatido na volta toda da peça, costurada aqui nas laterais, no canal do zíper todinho e aqui nas pontinhas também. E agora, o último passo que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou posicionar a régua aqui em cima, porque eu preciso que este meu canal do zíper tenha 10 centímetros de largura. A gente cortou um pouquinho maior de propósito para a gente ter margem para trabalhar com esses materiais aqui, tá? E a gente ter certeza que eles vão casar bem certinhos. Então, eu vou posicionar a minha régua de quilting aqui em cima e eu vou posicionar o 5, a marca do 5, bem no centro da minha cremalheira do zíper. E aqui no 0 eu vou passar um risco, olha só, vou fazer bem assim. Vou virar e vou fazer a mesma coisa, porque daí no final eu vou ter a minha marcação de 10 centímetros batendo aqui nesse risco que eu fiz, a minha marca de 5 centímetros bem no centro da cremalheira, e aqui desse lado eu tenho outra marcação. O que que eu vou fazer com isso? Vou lá na máquina de costura agora e vou passar uma costura de segurança aqui e aqui, bem em cima dessa risca, e depois eu vou cortar esse excesso rente à minha costura. Vai ser uma costura de segurança dos dois lados para manter forro e tecido principal unidos. Vamos agora começar a aplicar o canal do zíper na nossa bolsa. Eu marquei aqui o centro do meu canal do zíper, aqui em cima e aqui embaixo. E marquei também o centro aqui nos meus tecidos, aqui e nas costas da bolsa. Fiz uma marcação bem aqui no centro. Eu vou encontrar onde é a frente da minha bolsa. A frente da bolsa é onde eu tenho aqueles botões do porta-toalhas. Essa é a frente da minha bolsa. Vou posicionar o meu canal do zíper da seguinte forma: a borboleta do meu zíper para o lado direito e a sobra do meu zíper para o lado esquerdo, porque eu quero que o cursor do meu zíper fique posicionado para a frente do corpo de quem está utilizando a bolsa. Dessa forma fica mais seguro, você tem certeza que ninguém está abrindo a sua bolsa no ônibus, no transporte público, numa fila, sem você perceber, tá? Então, como a maioria das pessoas usa a bolsa do lado direito do corpo, a gente vai posicionar o cursor de forma que ele fique na frente do corpo da pessoa quando estiver fechado. Então, borboletinha para o lado direito e sobra do zíper para o lado esquerdo na hora de posicionar na frente da bolsa. Vou virar direito com direito e vou alinhar pique de centro com pique de centro. Vou posicionar aqui e colocar um clips. Vou clipar o resto da minha bolsa, cuidado aqui com a alça, tá? Deixa a alça para baixo.
e vou passar uma costura de segurança aqui. Vai ficar sobrando aqui, é normal, é isso mesmo. A gente também não colocou ainda o cursor, não estou esquecendo, o cursor é a última coisa que a gente vai colocar. Depois de passar essa costura de segurança aqui, nós vamos pegar o outro lado da bolsa, que é as costas, e nós vamos trazer, colocar a alça aqui pra dentro, e nós vamos trazer aqui o canal do zíper, novamente clipar, olha só, centro com centro, e vou passar uma costurinha de segurança aqui também. Costura de segurança feita, agora eu posso vir aqui, olha só, e abrir todo o meu zíper. Eu posso separar o meu zíper para continuar costurando a minha peça. Vou pegar o meu forro, que é aquela peça bem grandona de 80 centímetros, vou encontrar qual que é o direito do meu tecido, vou posicionar direito do meu forro com o forro do meu canal do zíper. Vou posicionar aqui em cima, marcação de centro também, tá? Também fiz marcação de centro no meu forro. Vou vir aqui, vou clipar. Depois que eu clipar aqui toda essa extremidade, eu vou virar o lado da manta pra cima, tá? Sempre vira o lado que você tem estruturação pra cima lá na máquina de costura. E aí, eu vou passar aqui uma costura com um pé de máquina nessa borda todinha. E vou fazer o mesmo passo aqui do outro lado, com o outro forro e com o meu a outra metade do meu canal do zíper. Nesse momento, estamos aqui com as duas bordas do zíper costuradas, forro e tecido principal. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer o possível para conseguir mostrar para vocês aqui na câmera o que a gente vai fazer. Vamos posicionar aqui dessa forma, eu vou pegar tecido principal, vou trazer para um lado e forro eu vou trazer para o outro, olha só. A gente vai ficar com uma peça desse jeito aqui. Vamos ver se eu consegui explicar. Olha só, lado do tecido principal todo para cá, lado do forro todo para cá e aqui no meio nós temos as costuras do zíper, tá? Pega alguns clipes nesse momento que a gente vai clipar as laterais da nossa bolsa. Eu vou pegar aqui os meus tecidos, olha só. Na costura aqui que eu acabei de costurar do zíper, eu vou unir bem certinho e bem alinhado, costura com costura. Vou colocar um clips bem aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, olha só, se você fez duas estampas, eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha só, com a emenda dos meus tecidos. Eu vou alinhar bem certinho, costura com costura e vou clipar. Vou levar lá na máquina de costura antes de qualquer coisa e vou passar um retrocessinho de segurança aqui, cortar a linha, e um retrocesso aqui, vou cortar a linha, para eu poder me livrar desses clipes e ter certeza que as minhas costuras vão ficar alinhadas depois que eu costurar toda a lateral dessa bolsa. Vou fazer esse mesmo passo, gente, aqui do outro lado com essas outras duas partes. Agora sim, depois de unir aqui essas minhas costuras, eu vou costurar a lateral todinha da minha bolsa, as duas laterais, e eu vou deixar uma abertura aqui na lateral de um dos lados do forro para eu desvirar essa peça depois de pronta. Lembrando que aqui embaixo, ó, a gente vai ter a caixinha de leite, bem aqui, ó. Então, deixa um espaço aqui e começa a sua abertura mais para cima, para não pegar na caixinha de leite. E nesse momento também eu vou colocar a minha etiqueta, no caso aqui eu tô utilizando uma etiqueta bandeirinha, então eu já vou posicionar ela aqui na lateral da minha bolsa quando eu estiver costurando. Lembrando que essa costura aqui tem margem de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema, porque a gente vai cortar fora as caixinhas de leite, então esse retrocesso vai acabar indo pro lixo.
as laterais costuradas, agora nós vamos aqui nos cantinhos, tá? Nos dois cantinhos do tecido principal e nos dois do forro, nos fundos, nós vamos riscar a nossa caixinha de leite. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou posicionar aqui a minha régua em cima da linha da costura e a partir da linha da costura eu vou medir 4 centímetros para dentro. E a partir da dobra do fundo eu também vou medir 4 centímetros. Então, nossa caixinha de leite vai ser de 4 por 4 centímetros. Vou riscar nos 4 cantos da minha bolsa. Depois eu riscar, antes de cortar, eu vou levar lá na máquina de costura, vou vir bem aqui um pouquinho antes do meu risco e vou fazer um retrocesso de segurança, porque essa linha que a gente acabou de costurar, ela vai ser cortada quando eu cortar minha caixinha de leite. O que vai acontecer com isso aqui? Essa costura vai descosturar porque não tem arremate. Então, eu vou vir aqui, passar um retrocesso e só depois eu corto a minha caixinha de leite. Eu vou fazer esse processo nas 4 caixinhas de leite, nas 2 do tecido principal e nas 2 do forro. Agora, com as caixinhas de leite cortadas, eu vou posicioná-las da forma tradicional que a gente geralmente costura as nossas caixinhas de leite, desse jeitinho aqui. Vou abrir as costuras da lateral para ficar aqui uma costura bem legal, não ficar um lado mais gordinho do que o outro. E vou passar aqui uma costura com um pé de máquina. Eu vou fazer isso nas 4 caixinhas de leite. E agora, com as caixinhas de leite totalmente costuradas, eu vou desvirar a minha peça pela abertura do forro. Se fosse qualquer outro tipo de bolsa, gente, nesse momento eu faria o seguinte, eu juntaria, olha só, caixinha de leite do tecido principal com forro de um lado, do outro lado a mesma coisa e passaria uma costura aqui unindo as duas juntas, porque assim eu teria um forro todo embutido na minha peça. Mas eu acho que bolsa de praia é interessante a gente conseguir tirar o forro de dentro da bolsa para limpar, para sacudir areia e tal. Então eu vou deixar o forro solto, tá? Mas aí você vai ver qual que é a necessidade do seu cliente, a sua, de quem vai utilizar a bolsa. Vou trazer agora todo o lado direito da minha peça para fora pela abertura do forro. Estou com a minha bolsa toda desvirada, gente, é uma pena que eu não consiga mostrar ela inteira aqui no vídeo, porque essa peça é muito, muito linda. Mas vocês viram lá no começo do vídeo como é que ficou finalizada, né? Agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar um pesponto aqui na volta toda da bolsa, na volta todinha, para organizar aqui o canal do zíper e os tecidos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer, ó, esses tecidos todos pra dentro, principalmente aqui na lateral, que ficou mais gordinho, tá vendo, ó? Vou trazer esses tecidos todos pra dentro e vou clipando ou alfinetando pra manter tudo no lugar. Se você quiser, pode levar no ferro de passar roupas também. Você organiza da forma que você achar melhor. E aí a gente vai levar lá na máquina de costura para passar esse pesponto na volta toda. Distância aqui de meio pé de máquina para fazer esse pesponto. Com a lateral toda costurada, agora eu vou fazer a última costura necessária nessa bolsa, que é trazer o forro para fora
e fechar essa abertura aqui. Eu gosto de organizar os meus tecidos bem certinhos. Se eu achar necessário, eu levo no ferro de passar roupas, deixo tudo bem ajeitadinho aqui. E aí eu levo lá na máquina de costura e faço uma costurinha aqui bem rente à borda do meu tecido, usando uma cor de linha bem parecida com o forro. E eu faço essa costura dessa forma. Mas você pode fazer também pontinho invisível à mão ou usar cola de tecido aqui se você estiver utilizando algodão no forro. Agora, a última parte que falta aqui é a gente colocar o cursor do zíper. Eu tenho aqui as minhas duas pontas do meu zíper soltas ainda, não fiz o terminal ainda, então eu vou posicionar aqui o meu cursor e vou colocar aqui, vou encaixar ele. E aí, se eu tiver, olha só, essa pontinha retinha, eu tenho certeza que a hora que eu trouxer o meu zíper aqui para outra ponta, ele também, olha só, vai ficar bem retinho aqui no final. É exatamente isso que eu quero que aconteça, tá? E agora a gente vai colocar o terminal aqui no nosso zíper, nessa pontinha aqui. Uma dica, gente, para utilizar esse terminalzinho aqui, você conseguir encaixar ele com muita facilidade, é fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar um clips, na verdade é melhor do que um alfinete. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui atrás eu vou dobrar o meu zíper desse jeitinho aqui, ó, bem assim. Vou colocar um clips. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar um retrocesso aqui em cima. E aí ele vai ficar desse jeitinho assim, bem fixado. E a hora que eu colocar o meu terminal, ele não vai desdobrar pelo lado de dentro do meu terminal. Ele vai ficar sempre bonitinho dessa forma. E agora sim, com a pontinha costurada, eu posso colocar o meu terminal. Esses terminais a gente costuma colocar da seguinte forma, olha só. Coloca ele aqui na pontinha desse jeito. E aí a gente vira e aqui atrás, ó, tem um parafusinho minúsculo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, muito cuidado pra não perder. É um parafusinho muito pequenininho, olha só. E aí a gente usa uma chavinha de fenda Phillips também, bem pequenininha. Esse daqui veio no kit da minha máquina. Eu comprei um kit junto com a máquina. E é assim que eu coloco esses terminaizinhos. E olha só, finalizado meu terminal de zíper. E se você curtiu essa peça com a cara do verão, não deixe de conferir a playlist Verão Férias aqui do canal, que tem um monte de peças lindas para você utilizar e vender durante a temporada de verão.